Estamos tratando numa série de ministrações chamada Princípios de um Cristão Vencedor. Temos apresentado cada domingo um fundamento, ou seja, aquele cristão que entendeu que ele precisa de ser trabalhado profundamente pelo Senhor, que entendeu que precisa ajustar a sua vida, alinhar o seu coração à verdade de Deus, num relacionamento autêntico com Cristo, precisa então conhecer quais são os pontos fundamentais que precisam de ser trabalhados, que são princípios que geram um cristão vencedor. Não temos como ser cristãos vencedores à luz de Apocalipse capítulos 2 e 3, se não atentarmos para 7 fundamentos que estamos apresentando nessa série, e que hoje apresentaremos, portanto, o 4º fundamento. Pega a sua Bíblia, abre em Apocalipse capítulo 2, vamos ler comigo os versículos 18 a 20. Nós não temos nenhum objetivo de fazer a abordagem exaustiva do ponto de vista escatológico dessas cartas. Estamos extraindo apenas o cerne de cada uma delas, ou seja, aquilo que é fundamental. E nessa 4ª carta à igreja em Tiatira, nós vamos nos deter no ponto central, que se encontra nos versículos 18, 19 e 20, que dizem assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: essas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Versículo 20. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Bem, queridos, o que nos interessa nessa carta, ou pelo menos até esse momento da leitura, é quando o próprio Cristo diz acerca dessa igreja, muito provavelmente a igreja do 4º século da era cristã, quando se instaura o cristianismo enquanto religião oficial de Roma, conhecido como Igreja Católica Apostólica Romana. A advertência que se faz contra essa igreja, pelo menos a primeira advertência, é que fala-se aqui de uma profetisa aqui representada ou simbolizada por Jezabel, que seria no Antigo Testamento a mulher de Acabe, que agora assume aqui figuradamente a imagem de alguém que se põe no seio da igreja e assume todo o direcionamento espiritual, e assume todo o encabeçamento espiritual, como quem tira daquele que lhe é próprio esse encabeçamento e toma para si, com vistas a desviar os filhos de Deus, afastar os filhos de Deus da verdade. Eu não quero me deter muito na história de Jezabel, porque nós temos um longo texto para tratar essa noite, que é o texto de Colossenses capítulo 2, é o texto que nós vamos desenvolver hermeneuticamente para compreender a ideia do encabeçamento de Cristo sobre a igreja e sobre cada um de nós individualmente. Mas o fato é que Jezabel, mulher de Acabe, uma mulher pagã com quem o rei de Israel se casou, pela sua história, os irmãos depois lendo a história no livro dos reis, perceberão que ela praticamente assumiu toda a direção do povo de Israel. Todas as maiores decisões que comprometiam o reino de Deus pelo povo de Israel foi tomado por Jezabel. Ela perseguiu os profetas de Deus, ela mandava matar os profetas de Deus, e ela fez desviar o povo de Deus do seu caminho. Por isso que no Apocalipse aqui é dito que num dado momento da história da igreja, haveria de ter uma figura central, humana, perversa, maligna, que à semelhança de Jezabel, iria usurpar o encabeçamento de Cristo.